Sabuga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 9ª parte do nosso estudo sobre Brasil Colônia. O tema de hoje, as primeiras cidades do Brasil. Pois é, e a gente já abre, meio ao estilo Cristina Rocha, casos de família, hein? Não é se besteira, hein? Sabuga nós, Vandinho. Pois é, não morra, minha filha. Mas veja bem, ao estilo Cristina Rocha, a gente já abre com uma polêmica. Qual mesmo é a primeira cidade do Brasil? Pois é, sabia que tem muita discussão a respeito disso? Veja na nossa lousa digital interativa. A primeira vila do Brasil, São Vicente, foi fundada em 1532. A primeira cidade, Salvador, fundada em 1549. E aí, a pergunta é, qual é a primeira cidade do Brasil? Resposta, Salvador. É o que eu penso. Mas há muitos que dizem, pera lá, mas Salvador foi fundada já como cidade. Mas São Vicente já existia como vila. E vila passa a cidade. Como é que fica? Bom, há outros historiadores que falam inclusive de uma vila anterior a São Vicente chamada Cananéia. Caracoles, Vandinho, como é que a gente sai dessa? É nós, caracóis. Olha só, a gente tem que confiar no cara que vai redigir a questão, que ele não faça uma questão desse tipo, onde eu tenha que optar por Salvador ou São Vicente, porque há muita polêmica entre os historiadores a respeito disso. Cá entre nós, a tradição popular consagrou São Vicente como a primeira cidade do Brasil, dizendo, não, mas o comum é que surgisse um povoado, ele se tornasse vila, a vila virasse cidade. A tradição historiográfica consagra São Vicente, mas é uma questão polêmica. Beleza? Bom, o cotidiano nas cidades, a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, vamos falar de costumes, dos valores, do cotidiano mesmo. Agora, eu queria falar das cidades em si. Por quê, Vandinho? Você acha que o PISM vai ficar cobrando, por exemplo, data, nome de quem fundou a cidade? É muita cidade, hein, Vandinho? Não morra, minha filha. Não, não é isso. Mas é que algumas das primeiras cidades carregam em sua história fatos interessantes que devem ser conhecidos, sim, como precaução, porque as provas podem abordar. Então bora lá, eu fiz um resuminho aqui na nossa lousa digital interativa de LED para você. Vamos começar pela primeira cidade aqui que eu trouxe, São Sebastião do Rio de Janeiro. Ó, São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em 1565, por Estácio de Sá. Já ouvi falar desse nome, Vaninho? É porque ele é sobrinho de Mem de Sá. O Mem de Sá foi um dos governadores gerais do Brasil. Você teve uma aula sobre governo geral. Lembra? Tomé de Souza? Me parece que sim. Qualquer coisa retome isso lá, mas não é tão importante o grau de parentesco. O importante é a gente entender o contexto em que o Rio de Janeiro foi fundado. Foi o contexto da França Antártica. Tá lá, olha. O que foi a França Antártica? Foi uma experiência de ocupação que durou muitos anos. De 1565 a 1567, os franceses ocuparam a Baía de Guanabara. Pois é, e o Mem de Sá, governador-geral, chamou seu sobrinho lá da Europa e disse, põe os franceses para correr. O Estácio logo sacou que os franceses, inteligentemente, haviam construído uma aliança com os índios tamoios. Por isso, ele precisou da ajuda de um padre jesuíta. Você o conhece, José de Anchieta. E o José de Anchieta ajudou a virar a cabeça da Confederação dos Tamoios. E somente quando, os índios passaram para o lado dos portugueses, é que se expulsou os franceses. Onde entra o Rio de Janeiro aí, Vandinho? Pois foi na expulsão dos franceses que o Estácio disse, olha, o lugar aqui é lindo, hein? É beautiful, hein? Então vocês têm que fundar aí uma cidade, porque é aquele princípio do Utpocidentes, a terra é de quem ocupa. Então ocupe isso aí para ficar mais fácil defender. Tranquilão? Vamos dar uma outra olhada aqui. A cidade de São Paulo, por exemplo. Olha,
A história da cidade de São Paulo está ligada à fundação de um colégio jesuíta. O superior dos jesuítas no Brasil era o padre Manuel da Nóbrega. Provavelmente você já ouviu falar dele ou já encontrou esse nome em alguma questão. O padre Manuel da Nóbrega, lá no Planalto de Pirapetinga, fundou um colégio jesuíta. A galera não deixou de saber. A primeira missa nesse colégio é considerada a data de fundação da cidade de São Paulo. Olha, tá vendo? As coisas não são precisas e exatas como a gente imagina que devessem ser. A gente nem tem a cidade ainda, a gente só tem um colégio e já é considerada a fundação da cidade. Tá lá, esse colégio foi fundado em 1554. Ali já se considera a fundação de São Paulo. Não foi. Em torno do colégio foi se desenvolvendo um povoado. Aí sim, alguns anos depois, 4 ou 5 anos depois, aquele povoado foi reconhecido como vila em 1560. Agora, só foi reconhecido como cidade em 1711. Mas não estamos aqui em função de data, mas em função da história, né? Então veja bem, São Sebastião do Rio de Janeiro lembra da história da França Antártica. São Paulo, lembre do colégio jesuíta. Essa cidade nasceu em torno de um colégio. Beleza? Na próxima cidade, Salvador. Salvador, você já viu lá em cima, fundada em 1549. Foi construída, já como cidade, foi construída nos moldes de uma cidade medieval. É cercada por muros, como uma fortaleza, com fosso, tipo desenho de Pica-Pau, né? Com pontes levadiças. É isso aí. E Salvador é a capital do Brasil, desde que fundada foi. 1549. Até que, tá lá em cima também, ó. Em 1763, o Marquês de Pombal vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para a mágoa dos soteropolitanos, que, poxa, viram o seu prestígio e o seu choquito também diminuir a partir daí. E o Rio de Janeiro ganha uma grande importância ali em meados do século XVIII, quando passa a ser a capital do Brasil. Beleza? Salvador foi então uma cidade murada, fortificada, era tida como militarmente inexpugnável. Era tida como uma cidade feita para que ninguém pudesse atacá-la. E foi uma das cidades mais importantes do mundo no século XVIII. Beleza? Salvador. A gente ainda vai falar muito dela, porque num dado momento, quando a gente estiver estudando escravidão no Brasil, e até a abolição, quando a gente estuda no segundo ano do ensino médio, a gente lembra que Salvador chega um momento em que 75 a 80% de seus habitantes eram negros ou pardos. Os brancos eram uma minoria naquela cidade. Beleza? Isso vai ter muito a ver com resistência, com cultura, com abolicionismo. A gente ainda vai voltar a Salvador outras vezes, tá legal? E a defesa dos soteropolitanos é que, bom, a tradição pode ter consagrado São Vicente como a primeira, mas nós fomos a primeira cidade porque fomos construídos como tal. Nós não fomos povoado e nem vila, nós já nascemos cidade. Do mesmo jeito que há por lá uma narrativa de que, poxa vida, capital no Rio de Janeiro, sacanagem. Bom, vamos pensar numa outra cidade aqui, São Luís. Por que eu trouxe entre tantas cidades São Luís, capital do Maranhão? Porque ela tem a ver com uma experiência muito parecida com aquela experiência da França Antártica, chamada França Equinocial. Sim, os franceses ocuparam o Maranhão por 3 anos, entre 1612 e 1615. E nesse lugar onde hoje é São Luís, já tinha havido uma cidade chamada Nazaré. Lá em 1535, Nazaré tinha sido destruída pelos índios tupinambás, e dos escombros desse vilarejo é que os franceses ergueram São Luís. Olha, deram à cidade o nome de seu rei, Luís XIII. Pois é, então veja bem, a gente tem o Rio de Janeiro ligado à França Antártica, São Paulo ao Colégio Jesuíta, Salvador àquele modelo de uma cidade que ao mesmo tempo é uma fortaleza, São Luís, uma cidade importantíssima fundada pelos franceses. E resta-nos falar um pouquinho do Recife. Aquela região
chamada o Porto dos Arrecifes, uma formação oceânica, um recife, todos conhecem aí, do Animal Planet. Hein, Vandinho? Ah, toda vez que eu ligo no Animal Planet é um leão, Vandinho. Não tem recife lá. Tudo bem. Então vai pro Net Geo Wild. Outa ferro, o Vandinho é um troglodito. Então, galera, Recife era um porto muito importante, tá? Por lá corria muita grana por causa de açúcar, pau-brasil, mas não era uma cidade. A cidade mesmo era Olinda. O Recife era só um porto, muito importante, mas só um porto. Ora, tão importante que chegou a ficar sequestrado em 1594 por um corsário inglês, que por lá permaneceu um mês. E recebeu resgate para deixar a cidade. Os portugueses botaram ele para correr lá. Beleza. Depois foi dominado pelos holandeses. Lembra, olha, de 1630 a 1654, nós tivemos a experiência da Nova Holanda. O Maurício de Nassau. Eita, esse cara sou eu. Marmota, Vandinho. Pela mãe do guarda. Pois é, mas o Recife só vira uma cidade mesmo quando emancipa-se de Olinda. Quando ele sai da sombra de Olinda. E isso também é num fato histórico chamado Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi a briga entre Olinda e Recife. Lá em 1710, tá no século XVIII, a gente ainda vai chegar lá. Pois é, mas Recife nasce da emancipação que conseguiu na Guerra dos Mascates. Então vamos fazer a nossa recordação? Olha só, primeiras cidades do Brasil, beleza? São Sebastião do Rio de Janeiro, lembre da França Antártica, correto? Vamos lá, São Paulo, lembre do Colégio dos Jesuítas. Vamos lá, Salvador, uma fortaleza. Vandinha, Salvador é fortaleza? Não morra, minha filha. São Luís, fundada pelos franceses. Recife, Guerra dos Mascates. São Luís é bom também lembrar da experiência da França equinocial. Tá legal? Ô, gente, no Geraldo, olha só o que você amarrou aí. Ó, a gente hoje nessa aula, falando de cidades, repare, a gente falou de invasão francesa, invasão holandesa, invasão inglesa. Tá vendo como que o Brasil era vulnerável às invasões estrangeiras? Isso a gente precisa saber. Tá legal? Força na peruca porque nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinha que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.